equação integral da quantidade de movimento linear ou momentum. Então, o teorema de transporte de Reynolds, dessa vez, vai ser aplicado para a relação da quantidade de movimento linear, que tem como base a segunda lei de Newton, somatório das forças igual a derivada no tempo da quantidade de movimento linear, que é a massa vezes a velocidade. Então, B, a grandeza física aqui, vai ser a quantidade de movimento linear. E o beta, por sua vez, que é dB dm, vai ser V. Então, vamos substituir B igual a mv e beta igual a V na equação do teorema de transporte de Reynolds. Com isso, teremos dmv dt igual a d dt da integral de V, ρ dV, mais somatório de m.v. Lembrando que dmv dt, de acordo com a segunda lei de Newton, é o somatório das forças. Então, temos aí a equação integral da quantidade de movimento linear. Esse é o caso para escoamento transiente, mas se tivermos um regime permanente, que significa constante ao longo do tempo, a derivada em relação a t vai ser zero. Então, ficaremos apenas com o somatório das forças igual a somatório de m.v. Lembrando que m ponto é a vazão mássica, ρv nRA, e é positivo para as saídas e negativo para entradas. Nesse exemplo, um volume de controle fixo em regime permanente possui uma entrada uniforme com propriedades ρ1, A1 e V1 e uma saída uniforme com ρ2, A2 e V2. Encontre uma expressão para a força resultante no volume de controle. Volume de controle, calcular a força nele. Agora, nós sabemos que se trata da equação integral da quantidade de movimento linear, que no caso de um problema permanente, vai ser somatório das forças igual ao somatório de m.v. Nesse caso, temos o 1 como entrada, então m ponto é negativo, e o 2 como saída, positivo. Pelo princípio da continuidade, visto em slide anterior, somatório de m ponto é igual a zero para um problema permanente. Consequentemente, m.1, que é negativo, mais m.2 vai ser zero. Então, m.1 igual a m.2. Vamos chamar simplesmente de m ponto. Substituindo na equação anterior, onde somatório das forças é igual a menos m.1 V1 mais m.2 V2, podemos pôr em evidência m ponto, ficamos com V2 menos V1. Se quisermos examinar como seria esse vetor força resultante, que direção e sentido ela teria, basta examinar qual é a direção e sentido de V2 menos V1. Então, V2 é horizontal para a direita, a velocidade da saída, e V1 é diagonal para cima e direita. Porém, menos V1 vai ter sentido contrário, então vai ser diagonal para baixo e esquerda. Somando nesse diagrama os dois vetores, temos esse vetor resultante, V2 menos V1. Então, a força vai ser esse vetor vezes m ponto. Então, vai ter essa mesma direção e sentido aplicada aqui no volume de controle. Então, podemos observar a coerência do resultado obtido. No problema em que o fluido entra nessa direção e sentido e sai nessa horizontal, então a força aplicada é conforme visto no desenho. Vou fazer um exemplo mais elaborado, em que um jato de água com massa específica ρ igual a 1000 kg por metro cúbico, com velocidade VJ, atinge perpendicularmente uma placa plana que se move para a direita com velocidade VC. Calcule a força necessária para manter a placa se movendo a velocidade constante, se a área do jato é de 3 cm².
VJ igual a 20 metros por segundo, que é a velocidade do jato, e VC, a velocidade do carrinho, também da placa, igual a 15 metros por segundo. Despreze o peso do jato, da placa e assume escoamento permanente, e que o jato se divida em partes iguais, uma parte para cima e outra para baixo. Então, ele pede para que se mova a velocidade constante. Para se mover a velocidade constante, a aceleração tem que ser zero. Então, vamos aplicar uma força para que o somatório das forças atuando no carrinho seja zero. Somatório de forças atuando no volume de controle se trata da equação integral da quantidade de movimento linear, onde somatório das forças igual ao somatório de m.v para um problema permanente. m.v, por sua vez, é a vazão mássica, que é igual a ρ, massa específica, vezes VNR, que é a velocidade normal e relativa à superfície, de entrada ou saída, vezes a área. Esse valor vai ser somado se for uma saída e vai ser subtraído se for uma entrada. Bom, o próximo passo é definir qual é o volume de controle, ou seja, a região de interesse no fluido, no espaço. É importante isso porque também vai ser definida a superfície de controle, que é aonde atua a força resultante. Então vamos escolher a região no entorno da placa, onde temos o jato de entrada e os jatos de saídas, e além da força resultante, da força aplicada. O próximo passo é definir um referencial, tendo em vista que temos a velocidade e ela deve ser atrelada a um referencial escolhido. Observando o jato que sai, nós vemos que ele tem uma componente horizontal com módulo igual à velocidade do carrinho. E vai ter uma outra componente vertical também. Se escolhermos o referencial no carrinho, essa componente horizontal vai ser nula, porque tudo que se move junto com o carrinho vai estar parado para o referencial próprio carrinho. Então, por esse motivo, vamos escolher o referencial no carrinho e simplificar nossas expressões, nossas equações, não tendo essa componente horizontal de saída. Então, em x, que é a direção do movimento, o somatório das forças é igual a menos m.v que entra. E seria mais m.v que sai. Porém, em x não temos nada saindo. Continuando, a velocidade do jato de entrada vai ser a velocidade do jato menos a do referencial, que é a velocidade do carrinho. Assim ficamos com a força resultante igual a menos m.e, que é ρ VNRA de entrada, vezes velocidade do jato menos velocidade do carrinho. VNR, por sua vez, é a velocidade do jato de entrada em relação à superfície de entrada, que é a própria velocidade do carrinho. Então fica também VJ menos VC. Então F igual a menos ρ vezes A, área do jato, vezes velocidade do jato menos do carrinho ao quadrado. Substituindo todos os dados que nós já temos, F igual a menos ρ, que é 1000, vezes a área do jato, que é de 3 centímetros quadrados, ou seja, 3 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, vezes velocidade do jato 20, menos velocidade do carrinho 15 ao quadrado. Fazendo a conta, F igual a menos 7,5 N. O valor negativo é coerente porque a força deve ser aplicada para a esquerda, para manter esse carrinho se movendo com velocidade constante. A resultante da pressão aplicada ao redor de um volume de controle é calculada por força de pressão igual a integral ao longo da superfície de controle da pressão vezes menos o vetor normal vezes dA. O motivo desse sinal negativo no vetor normal à área é que a força de pressão é compressão. Há casos em que a pressão aplicada ao redor do volume de controle pode ser considerada constante, por exemplo, a aplicação da pressão atmosférica. O teorema de Gauss diz que a integral ao longo da superfície de B escalar n, dA, vai ser igual à integral ao longo do volume de nabla escalar B, dV. Observamos que o B
pode ser considerado como a pressão. Nesse caso, a força de pressão nessa equação fica menos integral ao longo de volume de controle de nabla P dV. Lembrando que nabla significa derivadas espaciais e vai ser aplicado à pressão, que nesse caso é constante, teremos a derivada de uma constante, que é zero nas três direções. Então, o resultado dessa integral é zero. Consequentemente, concluímos que a resultante de uma força de pressão constante ao redor de volume de controle é zero. Vamos considerar o caso em que temos um corpo submetido à pressão atmosférica e, além disso, em determinadas regiões, uma pressão P maior ainda aplicada. Há uma definição de pressão manométrica igual a pressão menos pressão atmosférica. Ou seja, para calcular a pressão manométrica, basta descontar a parcela de pressão atmosférica. A força de pressão, conforme visto anteriormente, é igual à integral ao longo da superfície de controle da pressão vezes menos vetor N vezes dA. A pressão, por sua vez, pode ser substituída pela pressão manométrica mais pressão atmosférica, expressão vindo diretamente da definição de pressão manométrica. Então, substituindo, temos a integral da superfície de controle de Pm mais Pa vezes menos N dA. Abrindo essa integral em duas, obtemos na segunda parcela a integral ao longo da superfície de controle da pressão atmosférica vezes menos N vezes dA. Essa segunda integral representa a força resultante da pressão atmosférica, ou seja, de uma pressão constante. No slide anterior, vimos que a resultante de uma pressão constante é zero. Portanto, concluímos que a força de pressão pode ser calculada pela pressão manométrica ao invés da pressão absoluta. Para entender um pouco da importância dessa conclusão, vemos esse exemplo em que, na saída de uma tubulação, cuja pressão interna é de 40 psi, há um jato que fica submetido à pressão atmosférica, que é de 15 psi. Então, nessa face temos 40 psi, em todas as outras faces temos 15 psi. Uma maneira de calcular essa força resultante seria pela pressão absoluta, o que nos daria bastante trabalho, porque temos pressão aplicada em toda a região, ao entorno de todo o volume de controle. Mas considerando a pressão manométrica, que é a pressão absoluta menos pressão atmosférica, nós teremos nessa face pressão absoluta 40 psi menos pressão atmosférica, que é de 15 psi, ou seja, 25. No restante, teremos 15 psi menos atmosférica, que também é 15 psi. Então, zero. Ou seja, calcular a força de pressão pela pressão manométrica será muito mais fácil do que pela pressão absoluta, porque só teremos pressão manométrica, ou seja, pressão efetivamente aplicada, nessa face. Então, o cálculo vai ser a força de pressão igual à integral ao longo da superfície de controle da pressão manométrica NdA. Como essa superfície é plana e a pressão é constante ao longo de toda ela, nós podemos passar para fora da integral, ficando simplesmente com pressão manométrica vezes a área. Nesse exemplo, 15 psi, aliás, 25 psi, vezes a área, que é πd2 sobre 4. O resultado final, 177 libra força. No próximo exemplo, o bico horizontal da figura abaixo tem diâmetro 1 igual a 12 polegadas e diâmetro 2 igual a 6 polegadas, com pressão de entrada P1 igual a 262 kPa absoluta e V2 igual a 17 metros por segundo.
Para a água a 20 graus Celsius, calcule a força horizontal provida pelos parafusos do flange para segurar o bico. Então, está entrando água pela esquerda, num diâmetro de 12 polegadas, sai à direita a velocidade de 17 metros por segundo e num diâmetro de 6 polegadas. A pressão desse lado, ou seja, no interior da tubulação, é de 262 kPa e o problema pede a força do parafuso para manter essas duas partes juntas. Se é um problema de calcular força, a equação nesse caso é a integral da quantidade de movimento linear, ou momento. Um passo importante é definir qual vai ser o volume de controle do estudo, porque é na superfície de controle que atuam as forças que se calcula pela equação. Então é importante que a superfície de controle passe pelos parafusos, para que apareça a força dos parafusos. Então a superfície de controle definida vai ser essa pontilhada. Isolando o volume de controle, então vai aparecer a força dos parafusos atuando na superfície conforme desejado. Além disso, nós temos pressões atuando ao longo do volume de controle. Em termos de pressões absolutas, temos P1 igual a 262 kPa atuando desse lado, e no restante temos a pressão atmosférica, que é de 103,4 kPa. Nós vimos anteriormente que, para calcular a força resultante da pressão, podemos utilizar as pressões manométricas, que facilita muito. Então, dessa forma, do lado esquerdo, manométrica é a pressão menos pressão atmosférica, então fica P1 menos PA, e no restante vai ser pressão atmosférica menos pressão atmosférica, ou seja, vai ser zero. Então, a equação da quantidade de movimento linear é a somatório de força igual ao somatório de m.v, para o caso permanente, que é a situação do problema, onde m ponto é a vazão máxima igual a ρVA, positivo somando para a saída e subtraindo para a entrada. Então, somatório de forças atuando, nós temos a força dessa pressão distribuída, que vai ser pressão vezes área, ou seja, P1 menos PA, que é a pressão manométrica, vezes área 1. Temos para a esquerda a força dos parafusos, então vai ser negativa essa força, menos F, igual a somatório de m.v negativo para a entrada, que é o caso de 1, então menos m.1v1, e positivo para a saída, mais m.2v2. Não temos aqui v1, não foi informado pelo problema, apenas v2. Mas sabemos pelo princípio da continuidade que m.1 igual a m.2, ou seja, ρ1v1 a1 igual a ρ2v2 a 2. Se tratando de um fluido incompressível, ρ1 igual a ρ2, porque o ρ é constante. Isolando v1, temos v2 vezes a2 sobre a1. Razão entre as áreas é o quadrado da razão entre os diâmetros. Então, jogando os valores que temos, v2, aliás, 17, diâmetro 2, 6, diâmetro 1, 12. Fazendo essa conta, v1 igual a 4,25 metros por segundo. Continuando. Resta agora saber o valor de m.1, que é igual a m.2. m.1 vai ser ρ vezes v1 vezes a1, que é π vezes o diâmetro 1 ao quadrado sobre 4. Substituindo os valores, ρ, de acordo com a tabela água 20 graus Celsius, a pressão atmosférica é 998. V1, 4,25, conforme calculado anteriormente, vezes área 1, que vai ser π vezes o diâmetro. Lembrando sempre de converter de polegadas para metro. Então, multiplicando por 0,0254, elevado ao quadrado dividido por 4. m.1, então, sendo essa multiplicação a área 1, que vai dar 0,073 metros quadrados,
Então M.1 dá 310 kg por segundo. Lembrando que a unidade aqui, M.1, significa massa por tempo. Então é quilograma por segundo. Continuando de onde havíamos parado da equação da quantidade de movimento linear, vamos isolar o F, que é o interesse, e vamos lembrar que M.1 igual a M.2, vamos chamar só de M.1 e colocar em evidência. Então vai ficar F igual a P1 menos PA vezes A1, que já estava desse lado esquerdo da equação, e passando para esse lado também, M.1 vezes V1 menos V2. Temos todos os parâmetros, então resta calcular. Obtemos então que a força provida pelos parafusos é de 7,6 kN. Lembrando que, apesar da figura nos induzir a pensarmos que essa força deveria ser dividida por 2, na verdade o enunciado pede a força provida pelos parafusos. Então é a força total dos parafusos.